Olá, pessoal. Na aula passada, nós vimos uma EDO linear de primeira ordem, aonde ela tinha esse formato aqui. E aí nós usamos um fator de integração e resolvemos ela. Na aula de hoje, nós vamos estudar a EDO de segunda ordem e as homogêneas. Homogêneas se chamam as equações que são iguais a zero. Então, quando nós temos uma equação homogênea, ela é sempre igual a zero. Bem, para isso, nós vamos usar a nossa solução, que é igual a e elevado a 1kx, tá? A gente já usou isso em outros fatores de integração, e aí nós substituímos, então, no lugar do y de x, né, uma função em relação a x, nós substituímos e na kx. Então, como a nossa função é y duas linhas, então ele é de segunda ordem, então nós vamos derivar duas vezes o e na kx. Aí o 7 nós repetimos, porque são valores constantes, né? Aqui e na kx vem no lugar de y', que é uma derivada, mais 6, aí onde não tem derivada nenhuma, onde fica só e na kx. Se nós derivarmos isso aqui duas vezes, esse k vai descer duas vezes e vai virar k ao quadrado. Já esse k aqui vai descer uma vez só, vai virar k, e esse aqui vai se repetir. Então, nós colocando em evidência, nós vamos ter essa equação aqui para resolvermos. No entanto, pessoal, nós vamos pular esses passos aqui e vamos direto para a seguinte consequência, aonde o y, duas linhas, vai virar k ao quadrado, o y' vai virar k e o y, 1. Tá? Então, nós vamos ter essa equação aqui. Tá? Olha só. Então, o y duas linhas virou o k ao quadrado, o y' virou k, e o y de x virou 1, que vezes 6 dá 6. Logo, nós temos uma equação característica do segundo grau. E como que nós resolvemos uma equação do segundo grau? Ora, usando a fórmula de resolução. Né? É essa formulazinha aqui, então, que nós vamos utilizar para resolver essa equação. E resolvendo essa equação, nós também vamos utilizar uma relação já definida, tá? Que é uma definição para os valores do delta, tá? Em relação ao delta. Se o delta for maior que zero, ou seja, positivo, a nossa solução vai ter dois valores reais para o k, que nós estamos utilizando. Então, a solução da nossa EDO, de segunda ordem, vai ser a constante vezes e elevado a k1 na x, mais uma outra constante de e na 2x. Tá? E quando é uma raiz real, ou seja, se eu encontrar delta igual a zero, nós vamos ter essa outra solução, semelhante à primeira, apenas com o x multiplicando a segunda constante e o e com a sua potência. E por último, pessoal, que seria interessante vocês estudarem um pouquinho sobre números complexos, mas nós vamos definir a nossa solução mesmo sem o estudo, que é quando o delta dá um número negativo. Tem solução? Tem. Tá? Só que é uma solução complexa. E aí nós vamos utilizar uma solução na forma trigonométrica. Tá bem? Então nós vamos fazer um exemplo de cada um desses aqui e depois ficam também 3 exercícios, um de cada, para que vocês resolvam. Mas procurem fazer uma colinha dessas aqui. Eu vou colocar ela mais clara para vocês. Ó, tá? Vocês podem dar pause e copiar ela para ter sempre à mão, né? Que é para a EDO de segunda ordem, né? O tipo da solução, então, que nós encontramos conforme os valores de K1 e K2. Então agora, pessoal, vamos resolver a nossa equação características que nós vamos usar como se fosse o primeiro exemplo, tá bem? Então, para resolver essa equação característica, nós vamos utilizar a relação de resolução de equações do segundo grau, né? Porque o grau aqui é 2, o maior grau que aparece. Então, o nosso delta será igual a b ao quadrado, o nosso a é 1, né? O 1 aqui não aparece, mas é 1. O nosso b é igual a menos 7, e o c é igual a 6, né? São os nossos valores. Então, nós temos b ao quadrado, então menos 7 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, nós vamos ter delta igual
a 49 menos 24. Multiplicando, então, 4 vezes 1 vezes 6. Delta vai ser igual a 25. Utilizando agora a segunda parte, nós vamos ter que K é igual a menos B menos 7, mais menos raiz quadrada de 25, que seria o delta, sobre 2 vezes o valor do A, que é 1. Logo, o nosso K será igual a 7 mais menos 5 sobre 2. Ou ainda, nosso K' ou nosso K1 será igual a 7 mais 5, 12, divididos por 2, 6. E o nosso K2, tá? É 7 menos 5, 2, divididos por 2, 1. Então, esses são os dois valores. Percebam que o nosso delta deu maior do que zero. Então, quando o delta é maior do que zero, nós utilizamos a seguinte relação. Delta maior que zero tem duas raízes, K1 e K2, reais e distintas. Então, a nossa solução aqui será y de x igual a uma constante 1, vezes e elevado a K1, que deu 6x, mais C2, uma outra constante, vezes e elevado a 1x, e é isso. Então, essa é a nossa solução para EDO dada inicialmente. Vamos agora, então, para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos uma EDO de segunda ordem, tá? E ela também é homogênea porque é igual a zero. Então, fazendo aquela substituição, o y, duas linhas, será o nosso k ao quadrado. O y' será o k. E o y será 1 vezes 4, 4, igual a zero. Então, resolvendo a nossa equação utilizando essa nossa relação, nós temos o valor de A sendo 1, o valor de B sendo 4 e C também sendo 4. Então, substituindo nessa relação, nós vamos ter delta igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1 vezes o C, que é 4. Delta vai ser igual a 16 menos 16, delta igual a 0. Então, percebam que agora nós temos delta igual a 0. Nós vamos ter menos b, menos 4, mais menos a raiz quadrada do delta, que é 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, o nosso k será igual a menos 4 mais menos 0 sobre 2. Ou seja, k1 é igual a menos 4 mais 0 dá menos 4, divididos por 2, menos 2. E o k2, menos 4 menos 0 dá menos 4, divididos por 2, menos 2. Vejam que quando delta é igual a 0, nosso K1 e K2 ficam igual. Então, qual é a forma da solução? Quando delta é igual a 0, a nossa solução é y de x igual C1 vezes e elevado a K1, no caso, menos 2x, mais C2 vezes x, x vezes e na K2, que também é menos 2x. Então, a nossa solução para essa equação de segunda ordem está aqui apresentada. Exemplo 3, pessoal. Nós temos também uma EDO de segunda ordem, com coeficientes constantes aqui, o 3 e o 4. Fazemos a substituição, então, por k ao quadrado, menos 3k, mais 4 vezes u, igual a 0. É uma EDO de segunda ordem e é homogênea, Então, nós vamos resolver ela através da nossa fórmula de resolução do segundo grau, que é essa aqui. Bem, definindo o A como sendo 1
o B como sendo menos 3 e o C como sendo o 4, nós vamos ter delta igual a B ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, que é 4. Então delta vai ser igual, menos 3 vezes menos 3 dá 9, menos 16, 4 vezes 4. Delta vai ser igual a menos 7. Então percebam que nós temos um delta negativo. Logo, o valor de K será igual a menos 3 mais menos a raiz quadrada de menos 7 sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1. Então, nosso K será igual a 3 mais menos a raiz quadrada de menos 7. Pessoal, em números complexos, a raiz quadrada de menos 1 nós substituímos por uma unidade imaginária. Então, fica a raiz quadrada de 7i como sendo uma unidade imaginária. Tudo isso sobre 2. Tá? Então, pessoal, nós temos uma solução aqui que é chamada de solução complexa, por causa desse valor negativo dentro da raiz. É possível determinar a solução da EDO através do terceiro caso, né? Quando o delta é menor que zero, então nós vamos ter uma solução complexa. Então a solução ficará y de x igual a e elevado a ax, ó, o nosso a aqui, ó, nessa forma, é 3 meios. 3 meios de x, C1, constante 1, vezes o cosseno de b vezes x, quem é b? É raiz de 7 meios, mais uma C2, uma constante 2, vezes o seno de b, tá? Aqui então tem o nosso a e a nossa parte b, raiz quadrada de 7 sobre 2x. Então, essa aqui é a nossa solução quando delta é menor que zero. Agora, pessoal, procurem resolver esses exercícios, tá bem? Então, nós temos 13 DOs de segunda ordem homogêneas. Procurem vocês exercitarem no seu caderno, tá bem? Um bom estudo!